pessoal, eu sou a Coach Zila Freire, aqui de novo com vocês no nosso canal para falar sobre essa relação tão especial entre pais e filhos. O que eu quero lembrar hoje foi um momento que eu vivi há um tempo atrás, lendo um livro de um psicólogo super renomado que falava exatamente sobre inteligência emocional na educação dos filhos. Logo no início do livro, ele falava da importância da figura masculina nos primeiros meses de vida. Eu li aquilo, peraí, como assim? O pai é muito importante na vida dos bebês. Eu sempre ouvi dizer que as mães eram a figura mais importante nos primeiros meses de vida da criança. E ele dizia que não era bem assim a história. Eu vou contar para vocês o que está escrito nesse livro. Ele falava que os pais estimulam os bebês demasiadamente, muito mais do que as mães. Porque as mães, elas mantêm uma regularidade no tom da voz, na forma como elas interagem com o bebê, que costuma ser uma forma muito carinhosa, muito afetuosa, mas muito linear. E isso não estimula os nossos bebês. Então a mãe fica ali nos afagos, o carinho, e quando ela tá brigando, ela fala assim, quando ela tá perguntando alguma coisa pro seu bebê, ela pergunta nesse tom de voz, e quando ela tá fazendo carinho, ela também usa o mesmo tom de voz. Os pais são, de acordo com a nossa sociedade, um pouco mais desajeitados. Eles pegam o bebê e às vezes a cabecinha fica torta, a mão fica pendurada e as mães ficam nervosas com aquilo, corrigem, né? Você não tá segurando o bebê direito. Acontece que aquela forma atrapalhada de segurar e aquele chacoalhar enquanto o pai anda, sem muito cuidado com a mãe, aquilo estimula demais os nossos bebês. Muito mesmo. Por quê? Porque eles vivem sensações que com as mães eles não vivem. Outra lição importante que esse autor falava, e muito curiosa por sinal, que os pais pegam o bebê no berço ou no carrinho, brincam, jogam para o alto, fazem palhaçada, pegam de uma forma mais firme, né? E usam um tom de voz mais alto, uma voz mais acelerada. E depois, quando acaba a brincadeira, eles colocam no berço ou no carrinho de novo. Essa forma de agir, e a programação neurolinguística estuda a forma, ela passa uma mensagem subliminar para os bebês. Uma mensagem de limites, que a gente consegue ver isso refletir até a fase adulta. Uma casa onde você tem pai e mãe presente, é muito comum você ouvir a mãe falar: olha, eu vou falar com seu pai, porque o pai, normalmente, a gente está falando de um padrão, que não é uma verdade absoluta, mas é um padrão ainda muito presente na nossa sociedade. O padrão é que o pai tenha mais autoridade, que o pai saiba impor melhor os limites. E ele faz isso sem perceber desde bebê. Ele faz isso quando ele brinca e acabou a brincadeira, coloca a criança no berço. E a criança não chora. Ela entende que aquela é a hora de brincar e depois que acabou a brincadeira. Com as mães não é assim, por causa da tal linearidade. Porque as mães mantêm o mesmo tom de voz, o mesmo padrão, o mesmo carinho, e isso confunde os bebês. E eles não sabem quando a brincadeira começou e quando acabou. As mães, até quando estão brincando, quando acaba a brincadeira, elas não colocam o bebê no berço ou no carrinho, elas continuam com seus bebês no colo. Elas em seguida amamentam. E tem toda uma relação por trás das mães que faz com que no futuro os bebês não reconheçam nas mães essa mesma sensação de limite. Eu falo isso porque as mães solteiras precisam cuidar um pouquinho para
interagir de uma forma diferente com seus filhos e, quiçá, estimular esse senso de limite neles. Os pais solteiros talvez possam fazer uns carinhos mais lineares em seus bebês de vez em quando, porque as mães são símbolos de outras referências. Embora não sejam de limite, existem outras coisas, outros fatores associados a todo esse carinho que a mãe tem com o bebê. E um casal, quando estão os dois na mesma casa, educando os filhos, esses sim, podem cada um assumir o seu papel. E as mães podem finalmente parar de reclamar do jeito desajeitado dos pais, porque é necessário e importante, principalmente nos primeiros meses de vida. Essa é a história que eu queria contar para vocês. Talvez ajude vocês na vida, no dia a dia, com o bebê que chegou agora. Vamos viver intensamente essa relação entre pais e filhos. Esse é o vídeo dedicado à importância dos pais. Continuem aqui no meu canal. Muitas outras dicas, a importância da mãe, do pai, dos avós, mas principalmente a importância de conectar com as nossas crianças para que eles se tornem adultos emocionalmente maduros. Um abraço e até a próxima!